Toda quarta-feira nós temos um encontro marcado com a Buani, o Código da Cidade, que é o quadro trazendo tudo aí do Código de Trânsito, as mudanças do trânsito em relação à aula da autoescola. Semana passada a gente falou de autoescola, carro automático, né, como utilizar aí nas aulas, né? Hoje o cara para ser instrutor não precisa ser muito tempo como tendo aulas aí, aprendendo para ser instrutor. E qualquer um pode ser instrutor hoje, né? A regra é essa, né? Mas hoje o tema é outro. Hoje o tema é renovação da CNH, porque existem regras aí, algumas regras, o pessoal está meio confuso em relação à renovação do CNH. Abuani, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você aqui no Código da Cidade, para a gente falar sobre renovação de CNH, que é realmente um tema que está trazendo dor de cabeça para os motoristas. Muita dúvida, né, Abuani? Bom dia para você. Bom dia, Fred. Bom dia a todos da Guardiã da Notícia, que faz acontecer, né? Esse momento tão importante aí para os seus ouvintes, para quem acompanha, os telespectadores, porque trânsito é uma disciplina, uma matéria que todos nós estamos envolvidos, seja condutor, seja ciclista, seja pedestre, né? A lei de trânsito é feita para todos, inclusive, Fred, antes que a gente entre no tema sobre renovação do CNH, validade da habilitação, validade da permissão para dirigir, né? Quando eu falo que o trânsito vale para todos, inclusive ciclista e pedestre, tem lei específica que disciplina a questão do ciclista e do pedestre. Inclusive, não sei se você sabe, e os nossos ouvintes, quem nos acompanha, existe multa para o pedestre. Sim. Se você... No Brasil, estou dizendo no Brasil, no nosso Código de Trânsito brasileiro tem previsão de multa. Se o pedestre atravessa fora da faixa exclusiva dele, ele pode ser autuado. Se o pedestre atravessa no semáforo vermelho dele, ele pode ser autuado no valor de 50% da multa leve. Uma multa leve hoje está em torno aí de R$ 85, então seria 50% do valor. Porém, a prefeitura de cada cidade tem que regulamentar por lei específica, né? E é uma matéria meio complicada de se debater, é uma questão meia polêmica, né? Vamos dizer assim. Mas nós temos previsão legal no Código de Trânsito brasileiro, né? Por que não a gente levar essa discussão adiante também? Sabe por quê? Todos têm que respeitar o trânsito. Todos são responsáveis pela segurança do trânsito. Não é só o condutor, o pedestre também, o ciclista também. Todos têm que respeitar a norma de trânsito. Porém, hoje, o único que é multado é o condutor, sendo que o código prevê infração para o ciclista e também infração de trânsito para o pedestre. Vamos lá, prefeitura, tenham coragem e coloca a lei para valer, beleza? Mas vamos lá para o nosso tema, né? Viu, Abuani, mas só um detalhe. Abuani, só um detalhe, até vamos sobre lá. Esse ponto, porque agora a gente está convivendo, né, os pedestres e todos nós, né, motoristas também, com os patinetes motorizados também, os patinetes aí, os patins aí, os patinetes que estão aí, aquelas motos eletrônicas que precisam agora ter placa, que estão sem emplacamento. Então, o negócio está aumentando o número de formas de se locomover e que merece atenção também, porque todos estão no mesmo guarda-chuva da lei de trânsito, né, Boni? É perfeito, né? E agora os patinetes disputam espaço com os pedestres nas calçadas, né? Então, é uma questão que a gente pode, né, também vir aqui e trazer esclarecimentos, que muitas vezes o condutor aí também, o rapaz do patinete, do ciclomotor lá, não, isso aqui é um autopropelido, não precisa de emplacamento, não precisa de habilitação, e muitas vezes é mal informado, e chega o policiamento de trânsito no local, num determinado momento, e multa, e remove esse veículo, por falta de informação, né? Vamos lá abrir essa discussão aqui também. Com certeza. Semana que vem vamos deixar já essa pauta marcada para a gente deixar
para quem está acompanhando a gente, ficar com aquela vontade de acompanhar semana que vem essa pauta importante sobre as leis de trânsito que valem para todos que estão ali, os personagens envolvidos, né? Não só os motoristas de carro utilitário, né? De carro de transporte escolar, por exemplo, também de ônibus, é o pedestre, é o do patinete, é o do skate, é de todo mundo envolvido no trânsito. A gente vai discutir isso com certeza semana que vem. Mas a pauta exatamente dessa quarta é a renovação do CNH. A Boni está tendo muita dificuldade, as pessoas estão tendo dúvidas, são várias regras, então é importante a gente esclarecer, prestar serviço para que a pessoa consiga entender todas essas mudanças, por favor. Então vamos lá, né? Quando a gente fala em habilitação, nós temos 3 tipos de habilitação. Não confundam habilitação, tipo de habilitação, com categoria de habilitação. Tipo nós temos permissão para dirigir, a ACC, né? Que é uma autorização para ciclomotor, e também temos a CNH. Então, nós temos 3 tipos de habilitação. Então, inicialmente, o condutor se habilita numa permissão para dirigir, ele só pode se habilitar na categoria A ou categoria B. Lembrando, categoria A, motocicleta, B, veículo de passageiro até 8 passageiros. Até, no máximo, 8 passageiros. O motorista não está nessa conta. Então, são 9 lugares. O motorista mais 8 passageiros. Isso tratando-se de veículo, de automóvel, de transporte de passageiro. Tratando-se de transporte de carga, com a categoria B, até 3.500 quilos. Perfeito. Isso está lá disciplinado no artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a permissão, inicialmente categoria A e categoria B. Quando eu vou tirar uma permissão para dirigir, necessariamente, obrigatoriamente, eu faço o meu exame médico e a minha avaliação psicológica, né? Lembrando que esse candidato pretende tirar uma habilitação com idade inferior a 50 anos, ele vai ter uma validade de CNH de 10 anos. Então, ele tirou sua permissão, né? 10 anos a partir da data do exame. Tirou sua permissão, 12 meses, sem cometer nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, ele não tiver nenhuma dessas multas, grave, gravíssima ou 2 médias, ele vai substituir o seu documento de habilitação, de permissão para CNH. Nesse caso, não tem que fazer exame nenhum. Por quê? O seu exame continua válido. Aqueles 10 anos que ele fez lá da permissão continua válido. Ele só paga uma taxa para emitir a CNH dele, né? Então não tem exame nessa fase. Mas, consequentemente, essa avaliação um dia vai vencer. Quando vencer, ele vai ser, necessariamente, ele vai ter que fazer um exame de aptidão física e mental, que é o médico, e uma avaliação psicológica. Porém, vamos dar uma pausa aqui, essa avaliação psicológica só se faz necessário se esse condutor exerce atividade remunerada. Ele trabalha com algum tipo de transporte. Aí, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer essa avaliação psicológica. Caso esse condutor não exerça atividade remunerada, ele só faz a avaliação médica, né? Então, seria, na verdade, a avaliação de aptidão física e mental. Não faz o psicotécnico. Psicotécnico, a avaliação psicológica é só para quem exerce atividade remunerada, independente da categoria. Se é categoria A, B, C, D ou E, exerce atividade remunerada, tem lá o EAR na CNH, tem que fazer a avaliação psicológica, né? Porém, essa avaliação psicológica, de acordo com a nova legislação 14.071, que passou a vigorar em 2021, ela estabeleceu um prazo de validade de acordo com a faixa etária de cada condutor. O que diz o artigo 147? O parágrafo 2º do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro. Se esse condutor tiver de 18 anos e não completou ainda os 50, então 49 anos, 11 meses e 29 dias. Amanhã ele vai fazer 50 anos. Se ele faz o seu exame
de avaliação psicológica ou médica antes de completar os 50, ele tem direito a mais 10 anos. Essa é a primeira fase, né? De 18 e inferior a 50, 10 anos. Segunda fase, de renovação de habilitação. Se esse condutor já completou 50 anos e tem idade inferior a 70, não completou os 70 ainda, tem mais de 50, porém não completou 70. Tem direito a 5 anos de validade. Agora, caso o condutor tenha 70 anos ou mais, são 3 anos apenas de renovação de validade CNH. E uma curiosidade, né, que a gente passa aqui para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas aquele condutor está muito velhinho, já está idoso, tal. Quem avalia se esse condutor tem condições de dirigir ou não, não é a idade. Não é a idade. É o médico. Ele tem direito a dirigir para o resto da vida, desde que seja aprovada no exame de aptidão física e mental, né? Se ele exercer a atividade remunerada, também vai ter que fazer a avaliação psicológica. E, Aboni, é um detalhe importante, né? Todas essas mudanças, o cálculo é que possa gerar uma economia de 120 milhões de reais. Ou seja, o motorista que queria renovar a CNH ou tirar a primeira habilitação pagava muito caro de taxas. Isso aí vai diminuir um valor, né, um valor importante aí. Mas um outro detalhe também. Hoje, no Brasil, são 80 milhões de CNHs vigentes no país. E essa da renovação automática vai atingir cerca de 10 milhões de motoristas, ou seja, 10%. Vamos jogar um pouquinho aí os números frios aí. É muito pouco, né, Aboni, se a gente pensar em relação a 10% de bons motoristas e 90% é uma multinha ali e outra aí, ou se não, é uma lista interminável de multa, hein, Aboni? Porque o que acontece? Para você fazer jus à renovação automática da CNH, de acordo com a medida provisória 1327, de 10 de dezembro, que foi publicada, você não pode ter infração de trânsito, nenhuma, nos últimos 12 meses. Cometeu uma infração, qualquer que seja, você perdeu o direito à renovação automática da CNH. Por quê? Você não terá o selo o selo de bom condutor na carteira digital. Então, você não terá o direito à renovação automática da CNH, né? Então, a renovação automática está condicionado à situação de cada condutor. Se ele tiver infração de trânsito, ele não terá esse benefício. Se ele não tiver infração de trânsito, perfeito. A sua CNH vai ser renovada automaticamente. Mas deixa eu já aproveitar o programa aqui e esclarecer uma dúvida de muitos condutores, né? Eu recebo mensagem todos os dias no meu WhatsApp. Inclusive, o meu WhatsApp está à disposição do ouvinte, do telespectador, para tirar dúvidas com a Boane. 99938-9470. Código 11, DDD 11. 9938-9470. Né? Estou à disposição também dos telespectadores da Guardiã da Notícia. Detalhe, curiosidade, São Paulo, capital. Previsão orçamentária de multa de trânsito, só municipal. 2 bilhões de reais por ano. O município de São Paulo arrecada 2 bilhões de reais por ano. Infrações cometidas por milhões de condutores, né? Milhares e milhões de condutores. Então, esses condutores não terão direito à renovação automática da CNH. E quando você fala que realmente, né, o custo estava muito alto para tirar uma habilitação, concordo. Esse custo alto para tirar uma habilitação, além das taxas, nós tínhamos as burocracias também. Porém, essa medida provisória que eu acabo de falar, que está aqui em minhas mãos, inclusive, né, 1327, ela veio com um item diminuindo o valor do exame médico e da avaliação psicológica. Um exame médico que estava quase R$140, quase, se eu não me engano, R$130, alguma coisa nesse sentido, e a avaliação psicológica R$140, tabelou no Brasil, a nível nacional, um valor de R$180. Tudo! Os dois exames não podem ultrapassar R$180. E São Paulo
soltou um comunicado que o exame passa a ser R$ 90. Então, o exame médico R$ 90, então física e mental, e a avaliação psicológica R$ 90. Não pode extrapolar o preço ou valor de R$ 90 esses dois exames. Ou seja, foi no limite máximo de R$ 180 para se cobrar do motorista. De toda forma, está tentando arrecadar também, né, Boni? Porque vai ao limite do possível, né? Apesar que a gente tem que concordar que reduziu o valor, né? Então era um preço aí que chegava, 130 com 140, R$ 270, caiu para 180, né? Os dois exames, lógico. Então foi uma redução significativa. Mas mesmo assim é custo, né? Lógico, é custo, não tenho dúvida disso. Mas o profissional também não vai trabalhar de graça. A gente tem que ter essa consciência, né? E o poder público não tem condições de prestar esse atendimento gratuito, né? A gente sabe disso, é um serviço que vai ser prestado e todo serviço vai ser cobrado, é lógico. Mas o custo hoje não pode ultrapassar R$ 90. Agora, uma questão que eu gostaria de chamar a atenção também é que eu venho recebendo muitas mensagens no meu WhatsApp de falando assim, Abuani, eu estou com um exemplo, lógico, 45 anos. Por que o médico me deu apenas 5 anos de validade de CNH? O outro fala, Abuani, eu tenho direito a 10 anos e só tive 3 anos de validade de CNH. O outro fala assim para mim, Abuani, eu tenho direito a 5 anos, que eu tenho idade inferior a 70, né? Mais 50 inferior a 70. Então, a minha validade são 5 anos. Porque o médico me deu 2 anos, né? O médico, ele realmente pode reduzir a validade da habilitação do condutor. Pode derrubar a sua validade. Mas ele só pode derrubar a validade cumprindo a regra da lei, que está lá no artigo 147, parágrafo 4º. Eu quero ler a lei aqui para todos, e olha só o que diz o artigo 147, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Vou abrir aqui a lei, olha. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos no inciso 1, 2 e 3, aquelas 3 faixas etárias, né? Poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Então, o perito examinador, ele pode, que é o médico, ele pode reduzir a validade da CNH. Porém, só se for constatado deficiência alguma, indício de deficiência física, mental ou doença progressiva que vai gerar insegurança no trânsito. Fora disto, não pode reduzir a validade da CNH do condutor. Estou tendo muitas queixas de redução de validade e eu pergunto para o condutor, qual o problema de saúde que você tem? Mental ou físico? Boni, eu não tenho nada, eu estou com a saúde perfeita. Então, é uma coisa para se preocupar, né? E entender o que esse profissional está fazendo em razão da redução da validade, né? Da CNH do condutor. E se ele vai reduzir a validade, ele tem que falar com o condutor. Condutor, você não pode ter os 10 anos porque você tem tal problema. E esse condutor vai se tratar, vai se cuidar. Se ele identifica que ele tem tal problema de saúde física ou mental, né? Então não é o que está acontecendo. O condutor está sendo surpreendido pela redução da validade quando a CNH chega na casa dele. Ele faz o exame, está tudo bem, tudo ok, você está aprovado, apto, mas quando chega a habilitação na residência dele, a validade da CNH vem reduzida. Ora, o que está acontecendo que a gente não sabe? Então, tem coisas estranhas também aí, né? Nesse exame aí. Então, eu não estou acusando os profissionais, mas é uma observação que eu faço. Nós temos que entender melhor o que está acontecendo. E agora, com a medida provisória, falar que esta questão física ou mental ou doença progressiva tem que ser severa. Severa. Medida provisória está valendo, né? Até 10 de março ela está valendo. Vamos aguardar o posicionamento do Congresso para ver se vai sancionar
né? Se vai aprovar e vira lei ou se vai derrubar a medida provisória. Porque daí vai criar uma confusão, né, Boni? Porque assim, às vezes a pessoa, eu tô apta e ele me deu limitou o meu tempo. Aí ele vai ter que tirar, fazer outro exame médico lá pra frente, outra taxa sendo recolhida. Tem esse detalhe também. Exatamente. Perfeito. E detalhe, se o condutor discordar do resultado do exame, ele tem o direito de pedir para ser reavaliado por uma junta médica do Detran ou uma junta de psicólogos do Detran. Qual é o problema em ser reavaliado? Essa junta ela é composta por 3 profissionais. Ele vai ser obrigado a pagar uma taxa para cada profissional para ser reavaliado no exame que ele discordar do resultado, né? Então, quer dizer, o custo vai lá, né? Vai aumentar em 3 vezes mais. Além do que ele já pagou lá atrás, ele vai ter que pagar 3 vezes mais. Muito complicado. Com certeza. E só deixar um detalhe bem claro, porque para quem está nos acompanhando, você dirigir com carteira vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e retenção imediata do veículo. Então, atenção, é importante. A Buani está explicando em relação à renovação e para você não dirigir aí, olha a carteira aí, a validade, para você não passar vergonha aí no trânsito, tomar uma multa. Você vai tomar, e olha o prejuízo, né? Você toma uma multa, você toma ponto na carteira e o veículo apreendido. Então, são 3 pontos importantíssimos para você que depende do veículo. Tá atento, né, Buani? Deixa eu só aproveitar e fazer esse esclarecimento também, Fred, porque quando você fala do artigo 162, inciso 5º, dirigir veículo com a validade da CNH vencida há mais que 30 dias, né? Então, qualquer condutor no Brasil pode dirigir qualquer veículo com a CNH vencida em até 30 dias. Então, eu tenho até 30 dias para renovar a minha habilitação. Eu não posso dirigir com a CNH vencida há mais que 30 dias. É o que você falou. Se for flagrado conduzindo qualquer veículo com a habilitação vencida há mais que 30 dias, trata-se de uma infração gravíssima, R$ 293,47, né? Com retenção do veículo. É importante nós entendermos que é a retenção do veículo. Retenção do veículo é a paralisação do veículo no local da infração para que seja sanado o problema. Nesse caso de habilitação vencida há mais que 30 dias, qual é o problema? Um condutor que não está, no momento, apto a dirigir. Está com seu exame de saúde vencido. Então, ele não pode dirigir. Segura o veículo e libera para um outro condutor habilitado. O agente policial só pode remover esse veículo se não tiver um outro condutor apto, habilitado para retirar o veículo do local. Tá? Caso contrário, tendo um condutor habilitado, ele não pode ser removido. Aplica-se as multas e libera o veículo para o condutor habilitado. Sobre renovação, Abuani, mais alguma coisa, mais um detalhe a apontar para quem está acompanhando a gente aqui no Cidade Dentro da Cidade. Estamos no finalzinho já do programa e até já, você citando isso, eu me lembrei também. A gente semana que vem vai falar das leis de trânsito para todos, né? Pedestres, motoristas, pessoal de patinete, skate, para todo mundo. A gente vai falar para o pessoal estar atento. Vai ser a pauta já programada para a próxima quarta-feira. E depois eu vou até sugerir também, viu, Abuani? Porque a gente está vendo exatamente quando vai ter o bafômetro aí, pessoas antes da parada policial se oferecendo para conduzir o carro, pede uma grana, o cara vai e conduz o carro para você não ser pego no bafômetro, no teste do bafômetro. Então a gente vai também abordar isso, porque isso não é o correto, e exatamente ilustrar, e também se você for pego no bafômetro, o que fazer, o que não fazer, se negar o exame, o que pode acontecer. Vamos deixar bem claro que é importante, é um tema que a gente tem visto aí, precisa voltar a ter mais aí teste do bafômetro pela cidade de São Paulo. Achei que deu uma diminuída, pelo menos a sensação é essa, viu, Abuani? Não, a penalidade é duríssima, né, Fred? Duríssima. Uma multa de quase R$ 3.000, suspensão da CNH por 1 ano. É duríssima. E dependendo do estado psicomotor do condutor, se estiver abalado, ele vai para cadeia, vai preso, né? Flagrante. E se matar alguém, está encarcerado, fechado, sem crime inafiançável. Então vamos abrir essa discussão que é muito importante. Os condutores têm que entender o risco de dirigir alcoolizado. Fred, para encerrar, eu queria esclarecer que o Detran de São Paulo, há uns tempo atrás, ele corrigiu uma falha muito grande. Porque nós, condutores mais antigos, eu acredito que você já ouviu falar nisso também, que nós só podíamos renovar nossa CNH 30 dias antes e 30 dias depois. Né? Isso está errado.
estava errado. 30 dias depois, nós comentamos aqui no programa, né? Artigo 62, inciso 5º, eu posso dirigir meu veículo com a CNH vencida em até 30 dias. Mas esses 30 dias antes que o Detran determinava, olha, você só pode antecipar a renovação da tua CNH 30 dias antes. O Detran é uma autarquia, é um órgão administrativo que tem a função de executar a lei. Detran não cria a lei. Detran não legisla. É um órgão executivo. E o Detran estava legislando, colocando regra para renovar a habilitação. 30 dias antes. Onde está essa lei? Não existia. O Detran, de forma sensata, revogou este comunicado e hoje você pode antecipar a renovação da tua CNH de acordo com a sua conveniência. Não apenas 30 dias. A qualquer momento, se o condutor decidir que quer renovar a habilitação dele 1 ano e meio antes de vencer, ele pode fazer isso. Tem todo o direito de fazer isso. Você vai fazer uma viagem, né? Vai fazer um intercâmbio em outro país, a minha CNH vai vencer daqui 6 meses. Eu antecipo, renovo, pego meus 10 anos, pego meus 5 anos e vou viajar, né? Então, quer dizer, o condutor hoje, ele pode verificar o prazo mais confortável para ele, para antecipar a sua renovação também, se for o caso e for interessante, né? É só essa observação que eu quero deixar para encerrar minha participação no programa de hoje, Fred. Legal, Buani. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima quarta-feira, né? Boa semana ainda. Tem muita coisa para acontecer. E até quarta-feira que vem, tá combinado, encontro marcado, 8h30 da manhã, Código da Cidade, trazendo todas as informações sobre legislação de trânsito, sobre CNH, para você ficar atento, não bobear e depois não ficar chorando, reclamando. Eu não sabia. Aqui você vai ficar sabendo com certeza. A Buani, um grande abraço para você. Ótima quarta-feira. Outro abraço, Fred. Muito obrigado aí por me permitir levar a informação para os condutores. Valeu. Valeu, muito obrigado, Abuane. E assim colocamos um ponto final na edição de hoje, desta quarta-feira, aqui do Cidade Dentro da Cidade, que volta amanhã, 7 da manhã, aqui na Guardiana Notícia, no AM 560, em breve na FM 82,3, também no portal aguardiananoticia.com.br. Já na sequência, teremos o download da notícia, primeira edição. Um grande abraço a todos, ótima quarta-feira, até esta quinta-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau.